Sejam bem-vindos a mais um Acadcast. Eu sou o Leonardo Godoy Eu sou o Tupã. e hoje a gente está com a Solange da Sou Segura. Ó, Solange, obrigado, muito obrigado por estar aqui conosco, mas a gente tem um recadinho para dar. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, deixa lá o seu joinha, badala o sininho, porque toda quinta-feira, às 10 da manhã, tem episódio novo da Acadcast. E deixa no comentário também, né, o que você quer assistir nos próximos Acadcasts. Além do YouTube, Temos o Spotify para você ouvir no caminho para casa, no caminho para o trabalho, pra você ficar acompanhando a gente também lá. Não esquece de curtir a gente lá, dar 5 estrelas também pro perfeito. Acadcast. É isso. Recados dados, é muito rápido. É só isso. Muito rápido. Solange, muito Muito obrigado de obrigado, novo. Eu que Solange. agradeço o convite. Mas, ó, eu quero apresentar. Eu tenho um textinho aqui, curtíssimo, mas é importante falar. Solange, você faz parte da Sossegura, né? Me corrija se eu estiver errado. A primeira associação das mulheres do mercado de seguros. É isso mesmo? Exatamente, Como exatamente. é? A Sou Segura, ela surgiu, o embrião da Sou Segura foi um grupo de mulheres que começaram a conversar e criaram um clube da Luluzinha. No mercado tem um clube de homens chamado Clube do Bolinha. Mentira. Tem. É muito antigo, muito tradicional. E aí as mulheres que perceberam ali que tem muita coisa em comum, coisas para trocar informações e também fazer o seu networking, elas criaram o Clube da Luluzinha lá nos anos 90. Uhum. Esse clube foi crescendo, ganhando novas adesões e foi ganhando corpo. E aí lá para 2018, a gente fundou a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. Aí deixou de ser um clube e passou a ser algo mais institucional, com projetos, com ambições de organizar mesmo o número das mulheres do mercado que estavam começando a crescer, né? A presença Legal. feminina estava crescendo. E agora, em 2021, a AMES, né, como era conhecida, passou a se chamar Sou Segura, que é essa estrutura que eu estou fazendo Ah, parte. tá. Foi. Legal, que legal. Mas aí me conta, vamos começar do começo, É, né? vamos dar uns passos. Quem é Solange? Quem é você? Eu sou jornalista de formação, sou mestre em psicologia social, estou fazendo doutorado de economia política. Que legal. Eu sou mãe de um menino de 12 anos chamado Miguel, eu sou casada, eu moro aqui em São Paulo, eu torço por Corinthians e, e tenho uma longa história de força que vem dos meus antepassados, né? A minha família é uma família que vem do sertão da Bahia, da região ali da Chapada Diamantina, né? Hum, Meus pais, a família do meu pai, ela é descendente de pessoas escravizadas e eles montaram um quilombo lá, né? Escravizadas, mas lutadoras que buscavam a liberdade, buscavam condições de dignidade, né? Então, minha família até hoje tem parentes que moram num quilombo, né, numa comunidade remanescente de quilombo lá na Bahia. No lado da minha mãe é indígena, né? Uhum. Então, eu sou essa mistura, né, de indígenas com africanos Certo. que aqui no Brasil tiveram, ao longo da história, muitos momentos de luta pela dignidade, legal. pela sobrevivência, por direitos. Uhum. E isso me move até hoje. Então, com base nesse aprendizado ancestral que eu recebi dos meus pais, eu sempre priorizei muito a educação, por isso que eu estudo até hoje. Eu tenho 56 anos e continuo frequentando sala de aula. Acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, aprende e descobre que tem para aprender, né? Uhum. Com Então, certeza. eu tenho feito isso a minha vida inteira e além de estudar muito, eu já trabalhei em redação de jornal, já trabalhei em televisão, já trabalhei em rádio, já fiz revista, trabalhei na Gazeta Mercantil, que é um veículo de comunicação que não existe mais. Mas foi famosíssimo. Foi, Ah, foi, É, foi foi um dos gigante, foi gigante. maiores jornais de economia do Brasil durante muitos anos. Trabalhei na Folha de São Paulo, no Estadão, trabalhei no Diário de São Paulo, trabalhei na TV Gazeta, Canal 11 aqui na capital. Fui foca da TV Cultura. Foca é como a gente chama jornalista que está iniciando a carreira. Então, eu comecei a ah, carreira na TV Cultura como foca e no Estadão também como foca, né? Trabalhei no Valor Econômico, trabalhei mais recentemente na revista Forbes Brasil. Fui uma das pessoas que participou do lançamento aqui no Brasil da revista Raça, a primeira revista voltada para negros brasileiros. Trabalhei na Raça como colunista por 10 anos.
E um belo dia eu mudei de lado do balcão, eu saí desse mercado da comunicação, do jornalismo, né, na redação de jornal, e fui trabalhar numa seguradora. Trabalhei 12 anos numa seguradora que ficava do outro lado do rio aqui. Uhum. E a gente está aqui no Rio Pinheiros, Estamos tá, na Rio gente? Pinheiros, Na é. região sul de São Paulo, que era a Sul América, que já não está mais aí. Uhum. Trabalhei 12 anos lá como head de comunicação da Sul América Seguros. E agora eu trabalho na Amil, que é uma operadora de saúde, que tem uma rede de hospitais também. Estou lá há uns 3 anos. Certo, Essa cara. sou eu. Pouca coisa. Não, É. Currículo assim. currículo Gente, são invejável. 56 Invejável. Duas anos. linhas Não, só. não é Pô, por gente, é isso tempo não. pra É caramba. Que isso, só isso? invejável, Ah, invejável, invejável mesmo, isso é bem verdade. invejável. Nossa, mas não, é uma história muito legal, muito bonita a história, na verdade. E hoje, aquela bichinho do seguro. Ai, ai, mais Eu uma ia coisa. comentar isso também. Eu ia comentar isso. A gente tava falando no episódio anterior, inclusive, do Acadcast, a gente tava brincando que tem um bingo do Acadcast. Todo episódio a gente fala de algumas palavras. E o tal do bichinho dos seguros é uma das palavras que tem que fazer o checklist do Acadcast. Você entrou no mundo de seguros então, você falou, ó, mais de 12 anos, não foi? Eu trabalho com seguros desde 2000, são 25 anos. 25 Eu, anos. quando entrei na Gazeta Mercantil, era setorista e eu só escrevia sobre seguros. Ah, Sobre seguros. Conheci todo o mercado de seguros como repórter, né? Fazendo entrevista, indo nas empresas, descobrindo produtos novos, acompanhando o surgimento do PGBL, VGBL, hum, novas possibilidades de seguros. Quando eu comecei a trabalhar nesse tema, nós não tínhamos, por exemplo, assistência 24 horas. Né, que passou a ser incorporada ao seguro de automóvel e Sim. ganhou toda uma importância nesse sim. mercado. Participei, acompanhei muito a época em que as empresas estrangeiras vieram para o Brasil na abertura do Resseguro. Então, eu cubro o mercado de seguros desde 2000. E eu comecei porque na redação tinha a Denise Bueno, uma grande jornalista que Que já cobria esse esteve Já assunto. aqui, esteve, tem. né? Denise Bueno, eu sou fã, Não, minha nós amiga também, né? Já querida. esteve aqui. E quando a Denise Bueno foi para um outro projeto, as pessoas falavam assim, mas seguro é muito chato. Muito chato. Eu falei, gente, não pode ser tão chato assim. Não, é chato, é um assunto chato. Aí eu fui fazer uma matéria. Era uma matéria de balanço de uma empresa de seguros. E até o balanço da empresa de seguros é diferente do balanço das outras empresas, porque a gente tem que ver a sinistralidade, que é É Uhum. um comprar termo umas só coisas, né? nosso, né? Sim. Índice combinado, que também é um termo só desse mercado. E aí eu falei, putz, mas que interessante, olha as outras coisas. E aí, o que eu gostei mais de cobrir o mercado de seguros, que era uma coisa que meus colegas não perceberam, é que seguro tem tudo. Se eu vou falar de seguro, eu É, falo de automóvel, eu falo de residencial, eu falo de vida, eu falo de saúde, ele não é nichado, né? né? Ele tem em Grandes Uhum. todos os riscos, lugares. eventos, dá para você falar de tudo Uhum. falando de seguro no geral. E eu achei fascinante esse mercado. E aí você vai vendo, né? Tem o corretor de seguro, que é uma figura à parte desse mercado, tem um universo muito grande de dealers, né, oferecendo esse produto por aí, que são empresas grandes também, competem entre si. E eu fui achando sensacional, assim, desdobrando aquilo, fui indo, trabalhei muito tempo cobrindo isso na redação, Uhum. até que um dia eu fui entrevistar um presidente de uma empresa e ele perguntou se eu tinha planos para o futuro. Aí eu falei alguma coisa para ele, falei assim, mas eu tenho uma proposta para você. Ele me convidou para trabalhar com ele. Olha. A empresa, a Sul América, né? Eu já falei antes aqui que era a Sul América, ela iria abrir capital 6 meses depois. Isso foi em 2007, que era uma época que estava tendo muita abertura, muito IPO no Brasil, o Uhum. mercado estava Ah, favorecendo. bem aquecido. E aí ele precisava de alguém para ajudar nessa transformação que a empresa passaria, né? De uma empresa familiar, fechada, para uma empresa com capital na bolsa, com investidores pulverizados, com responsabilidades, né, de comunicação, de dados, né, de Uhum. compliance. E aí ele me convidou e eu mudei de lado de balcão. Adorei, adorei. Foi muito bom ter feito essa transição. Você entrou, é o que a gente falou, né? Bichinho do seguro pegou você ali há 25 anos atrás e desde então Está aqui. se Isso apaixonou por mesmo. esse mercado. Exatamente. E hoje você tá na sua segura. Você não tava no clube da Luluzinha Não, não, a não. princípio, né? Eu era mais novinha naquela época. É. Você então hoje está na sua segura. E o que que a sua segura faz para essas corretoras, né, que hoje querem,
Você É, ainda acha que, antes de tudo, né, o mercado segurador ainda é predominantemente masculino? Você ainda consegue enxergar isso? Bom, antes de falar dessa seguro, vamos falar sobre essa presença feminina no mercado de seguros. Ótimo. No mês passado, a Escola de Negócios de Seguros, a ENS, soltou um estudo, que é o quinto estudo sobre a presença feminina no mercado, chama Estudo Mulheres no Mercado de Seguros. Foi feito pela Maria Helena Monteiro e pelo Francisco Galiza, né? E esse estudo traz algumas informações interessantes. 56% da força de trabalho do nosso mercado é feminina. Ah, Então, tem mais mulher que homem trabalhando no mercado de seguros, uhum. né? Pode ver isso facilmente olhando para qualquer empresa. Você vai ver que tem muitas corretoras, muitas seguradoras, muitas analistas, né? Fazendo diversas funções de vendas, né? No comercial, no recursos humanos, no jurídico. Você encontra uma presença grande feminina, uhum, tá? Isso foi um dado que saiu desse estudo. Porém, Hum. quando você vai subindo na escala dentro da organização, né? Isso vai diminuindo drasticamente. A pesquisa diz que a presença de homem é predominante nos cargos de diretoria, liderança. C-level, 71%. Então Nossa, você olha que tem discrepância, né? 56% de mulheres na base e só 29% na liderança. Eu acho, Triangular, é um né? triângulo. Eu acho que esse aí é o problema. Sim, Esse é o problema. a gente já falou, abordou esse tema, acho que aqui na CAD algumas vezes aqui, e a CAD a gente pode falar que temos bastante liderança feminina aqui, interna. Tem muita Uhum. liderança, tem a Carol de gestão que Uhum, já vem uhum. aqui, tem o pessoal do comercial também, que é a head de comercial também, feminino. Então, o público feminino aqui realmente, da CAD, é bem diversificado e a gente realmente tem Legal. um empoderamento feminino muito legal aqui. Mas no É muito mercado, bacana. essa pesquisa é no No mercado mercado segurador, né? brasileiro. Brasileiro? É. Brasileiro. Ah, Foi tá. feito aqui no Brasil. É o quinto estudo. O primeiro estudo foi em 2012 e É isso que eu ia 2013. perguntar, qual que é a data do... Esse estudo saiu agora em 2025 com Então, dados 24. de 24, exatamente. E aí o que a gente Nossa. tem de bacana é que as entrevistadas, elas falam, 63% delas acreditam que oportunidades para as mulheres de crescimento profissional melhoraram nos últimos 3 anos. Hum, Entendeu? O que a gente percebe é que aquela máxima que a gente costuma falar entre a mulherada, que é uma sobe e puxa a outra, funciona. Então, empresas que têm uma liderança feminina, ela consegue Impulsiona, né? impulsionar e promover mais mulheres. Então, quando você vê uma empresa que tem liderança feminina, normalmente essa empresa também tem um grupo de mulheres atuantes, tem discussões acerca das questões da mulher, tem mentoria que ajuda uma pessoa a se preparar para um cargo de gestão. Então, tem alguns elementos que embasam essa promoção, porque elas estão aí. Elas estão no trabalho, elas estão ali. Elas só precisam furar o que a gente chama de teto de vidro, né? Que uhum. é uma barreira que a gente não enxerga, mas que ela está lá, né? Existente, né? Exatamente. Existente e resistente, né? Uma coisa... E Caraca. Exatamente. aí, e é assim, aí acho que como você falou, né, esse tema aí é o que te inspirou na criação da Ação Segura, de ter a Ação Segura? A Sou Segura, então, ela não foi criada por Foi. mim, né? Ela é anterior a mim, e as Ah, mulheres sim. entraram exatamente por conta disso, né? Porque chega num determinado ponto, não aparecem as promoções, o que está faltando, né? Está faltando mentoria, está faltando a gente se preparar melhor, está faltando a gente falar que a gente quer esses cargos, né? Porque às vezes pode ser que a promoção não venha porque a gente não deixou claro que a gente quer Uhum, sim chegar a CEO. Né? sim, E isso as meninas precisam falar. Eu tenho ambição, eu quero ganhar mais, eu quero subir na carreira, eu estou me preparando e eu me sinto capaz, né? Então, essa força, né? A gente, é uma coisa que a Sossegura faz muito. Ela ajuda a outra mulher a se sentir empoderada também para ir atrás do que ela quer, né? Precisa de formação? Vai estudar. Eu com 56 anos estudando, vamos estudar. A gente precisa aprender soft skills, né? Formas de fazer, de sobreviver no mundo corporativo, mentoria. A gente precisa melhorar o inglês, curso de inglês. O que que a gente está precisando, né? Trocar informações entre a gente? Vamos fazer isso, vamos fazer networking, vamos fazer evento, vamos nos encontrar, Ação né? Segura é um hub, né? Um hub Exato. de contatos, né? Exatamente, é isso que a gente quer fazer. Então, quando a gente surgiu lá, o objetivo da Sossegura hoje, eu tenho uma colinha aqui, que tem Aham, bem claro. Qual é o nosso objetivo? Promover o desenvolvimento da mulher, empoderando-a através de conhecimento, troca de experiências e networking. A gente quer ser a causa reconhecida pelo trabalho em prol da ascensão das mulheres.
dentro do universo corporativo como um todo, e agora a gente está no de seguros, né? Uhum. Começamos pelo Uhum. de seguros, a gente quer atender outros mercados também, mas nesse aqui que a gente conhece bem, vamos fazer o nosso melhor. E agora a gente está com essa discussão, né? Promover mais mulheres. Colocar as mulheres nos cargos-chave. E sabendo que quando uma sobe, ela vai puxar outra. Uma curiosidade minha, eu sei que você tem os dados do que aconteceu em 24. De cabeça vai ser difícil lembrar números exatos. Mas se você tem essa noção que existe essa ascensão de participação feminina, se for olhar de 23, de 22, de 21, as pesquisas anteriores, você acha que está tendo essa ascensão? Tá Com essa questão que aumentando. você falou de puxar também, né? Já foi muito pior, Já foi muito pior. já Uhum. melhorou. Nas primeiras pesquisas, era 5 homens para uma mulher em cargo de chefia. Nossa. Mas tem um dado que permanece estagnado desde 2012, que para mim é o dado muito significativo. É esse aqui, É dinheiro, equidade. a equidade salarial. A diferença de salário entre homens e mulheres no nosso mercado continua a mesma de 2012. E é uma diferença grande. Deixa eu achar Caramba. aqui o dado. É. Eu fiquei em pé. Em média, as mulheres recebem um salário equivalente a 70% do salário do homem, Então 30% a menos. desempenhando a mesma função. Que... Isso a gente vê muito em todos os mercados, né? É assim, né? Acho que tem essa luta, né, da equidade salarial, que é importante. Mas realmente, no mercado de seguros, então tem já essa. É grande, é um Não, volume é grande, grande. é uma Uhum, diferença uhum, muito grande uhum. mesmo. E aí, essa é a batalha, essa é o mote que está tendo agora no momento para tentar mudar isso, né? Que isso não mudou há Não, mais de 10 anos. não, não mudou. Caraca. E isso só muda com intencionalidade, porque não é naturalmente que as coisas vão acontecer. Sim, Precisa que alguém fale assim, não, eu tenho interesse em. E uma coisa muito maluca, né? Porque a decisão de compra, na maioria dos lares, é feita pela pela mulher. mulher. Então, se você vende um produto, seria interessante você saber o que a mulher pensa. Então, para você saber o que a mulher pensa, você precisa ter ela trabalhando na tua empresa, tá certo? É bom para o negócio. E é isso que a gente quer mostrar. A diversidade ela é boa para o negócio, porque ajuda você a expandir para novas ideias, ajuda na inovação, ajuda a desenvolver lideranças novas, produtos mais linkados com a necessidade das pessoas, né? Uhum. Porque se você tem uma liderança formada por homens brancos de meia idade, eles sabem das necessidades dos homens brancos de meia idade. Eles vão fazer para aquele público, né? Eles vão fazer É, aquilo e eles vão ver só aquilo, né? Exato. não Não tem uma escuto, diversidade na visão, uma diversidade do que está acontecendo, não escuto o não tem todo, todos né? os pontos. Todo. Esse ponto é sensacional. É o básico para a gente conseguir melhorar nos negócios. E a gente precisa melhorar, né? Com A gente certeza. tem aí, olha, também um dado que está estagnado há muito tempo, o seguro mais conhecido, mais usado, todo mundo é sinônimo de seguro, praticamente é o seguro de automóvel. Sim. Sim, A frota de carros com seguro é é pequena. pequena. É pequena. Olha quanto tem para vender aí. Por que será que é pequena? Será que a gente É. está conseguindo conversar com todos os públicos que precisam ser conversados? Uhum. Onde a gente está errando na É que tem uma série de comunicação? coisas, né? Porque eu acho que nessa questão da penetração do automóvel, é justamente porque também tem a falta cultural, que a gente até falou no anterior, que a falta cultural do brasileiro também, de não querer o seguro, não ver a importância do Isso, seguro, exato. né? Não ver Exatamente. como é que ele olha como custo, não olha como um fator de investimento, um fator de proteção do bem, né? Proteção. Uhum. Essa é uma luta diária nossa de É. comunicação mesmo da própria seguradora para o cliente final. A gente... Ideias inovadoras só surgem em ambiente que tem diferenças de ideias, de opiniões, Uhum. né? Então, para Diversificado. você conseguir descobrir como é que vai furar essas limitações de venda do mercado, tá todo mundo junto conversando. Você vê como tem influência, né? A gente acha que, sim, essa questão parece que não só influencia uma coisa. Porque, assim, se for ver só essa pesquisa limitadamente na pesquisa, a gente fala, só participação feminina. Mas é muito além disso, ele vai impactar no seu negócio, vai impactar no que caixa da empresa, vai impactar na relevância da marca. É muito além do que a É gente muito fala. além só de uma palavra, né? Diversidade. É muito além disso. É Não é muito além favor, disso. Não não é é, Não é favor. não é a favor. favor. Não é fazer Isso, uma perfeito. gentileza colocar a mulher na Perfeito. empresa, não é, não é. Perfeito, Você não está é fazendo isso. bem pro teu negócio.
e para a sociedade como um todo. Com É, certeza. E também. uma coisa que é muito interessante, que a gente vira e mexe e fala que precisamos pensar em microseguros, precisamos pensar em proteção para muitos trabalhadores que estão na informalidade, que é uma realidade nossa. A gente sabe Uhum. que cada vez mais esse trabalho informal cresce, né? E essas pessoas precisam de proteção também. Essas Uhum. pessoas movimentam dinheiro também, têm dinheiro, consomem também, né? E como é que a gente faz para chegar nessas pessoas? A gente conhece essas pessoas, sabe o que que ela está precisando, o que que ela almeja, quais são seus sonhos, suas necessidades? Bom, quando essa pesquisa foi feita lá pela INS, um dado que me chamou a atenção, e é um dado que eu sempre procuro em tudo que eu vou analisar, Certo. é a questão da diversidade racial. Das entrevistadas, das pessoas que foram entrevistadas para a pesquisa, só 75% se autodenominou branca. Quer dizer, 75% se Não só, autodenominou. né? Mas assim, 75%. Entendi. É muita gente que está de fora. Aham. Você imaginar que nesse mercado nosso, só 25% das pessoas são não brancas, né? Eu estou falando de Sim, indígenas, negros. Uhum. Você não vê isso na população do país. é um Não, quarto só. não é o reflexo da população. A população brasileira é majoritariamente não branca. Com Como certeza. pode, né? É. Ter essa um quarto só. Então você É. precisa pensar, quando você fala da questão de gênero, tem que pensar nas suas interseccionalidades, né? Então a gente precisa ter mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres amarelas, né? A gente precisa diversificar de verdade. Isso é Sim, bem com verdade. certeza. E como você vê como está essa mudança dessa diversidade no meio dos seguros, tanto na corretora quanto nas seguradoras? Como é que está sendo esse avanço dessa pauta? Como é que as seguradoras estão lidando com isso? Lento, lento. Aquele negócio com passos de formiga e sem vontade. Não. É muito devagar. A gente vê que tem mudança acontecendo, tem evolução acontecendo, mas ela precisa ter intencionalidade, né? A área de gestão de pessoas, de recursos humanos, de capital humano das companhias, precisa trabalhar isso de uma forma intencional, sabe? E isso vai desde o programa de trainees, desde os programas de estágio, desde o menor aprendiz, até as promoções para alta liderança. Isso tem que estar no corpo da empresa. Isso tem que ser pensado também, não só para contratar, é contratar e segurar. Como é que você faz para segurar esse profissional, para ele se sentir dentro de casa? Porque também não basta você criar guetos. É, não basta você, A como falou, não cultura basta tem, ter um favor, né? Não basta você contratar por contratar e Isso é só porque tá verdade. ali. a Não cultura basta. tem que integrar, né? É esse o desafio. E como que você assim, bom, temos que integrar, isso é fato. Ah, qual que seria o primeiro, assim, algum passo, dicas, ou se não, o que que a empresa poderia fazer? Eu sei que a gente de gestão, ou a galera de RH já pode fazer essa primeira etapa, porque são eles que fazem as contratações, são eles que integram na empresa. Mas não é só entrar, tem que fazer mais. O quê? Temos experiências muito boas, por exemplo, em empresas que têm grupos de diálogo, Isso é perfeito. porque as pessoas podem se juntar e conversar sobre os seus problemas e as suas dores. E aí você descobre dores que nem sabiam que existiam. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, nós temos uma rede de hospitais. Nos hospitais, as pessoas têm que usar equipamentos, Uhum. de proteção Os individual. Um EPIs. deles é aquela touca, tá? Certo. Uma pessoa, de cabelo Black Power não cabe. A touca não dá conta, né? Uma pessoa com Rastafari, uma pessoa com tranças, com dreads, não cabe. E a gente nunca imaginava que isso pudesse ser uma questão. Então, o que que essas pessoas fazem? Usam duas toucas. Então, prende o cabelo num coque, coloca uma Ah, touca no e outra coque e uma parte. outra touca, né? E aquilo é um negócio que incomoda, dá mais trabalho, não sei o quê. E quando falaram sobre isso no grupo, conseguiu-se buscar, desenvolver e encontrar uma empresa que fabrica a touca Do para tamanho. cabelos grandes. Isso também é inclusão, né? Isso Isso. são, gente. E foi só questão Uhum, de ouvir as pessoas, ouvir o que está acontecendo, ter essa empatia e você vê como se transforma, porque aí ele vai perceber que ele foi escutado, vai perceber que, pô, que legal, essa empresa está me ajudando, ela está me ouvindo, eu não sou só mais um, né? Verdade. Eu faço parte, uhum, né? uhum. E eu tenho agora uma pergunta, só que aí vai fugir um pouco da nossa conversa, mas eu queria entender uma coisa. Você falou que está fazendo doutorado agora, né? Em Economia política mundial. economia política.
Já tem objeto de pesquisa? Tenho. Qual que é o seu... Minha pesquisa é sobre uberizados, trabalhadores uberizados. E eu estudo especificamente os entregadores ciclistas, né? Hum, E o que eu tento entender é como é que algo tão confortável como pedir comida pelo aplicativo pode, em pleno século, é, 21, né, em pleno é, 2025, ser algo tão arcaico do ponto de vista de trabalhar com tração humana. Essas pessoas que levam a comida até a casa da gente, quando a gente pede pelo aplicativo, elas pedalam quilômetros diariamente, muitas uhum, vezes sem comer, porque elas ganham muito pouco. Elas alugam bicicletas, né, nos pontos que a gente sabe de aluguel de bicicleta. Elas vêm até esses pontos de lugares da periferia, porque não adianta, Uhum. não dá para você trabalhar perto de casa, porque lá não tem o volume, não tem as lojas, né, os restaurantes e coisa e tal. Então, elas fazem jornadas enormes e elas estão totalmente desprotegidas. A primeira questão é essa de passar fome, dormir pouco, acordar cedo, dormir tarde, tem os horários certos aí de movimentação, né? A pizza a gente pede à É, noite, a hora do almoço, tem o circuito também das sim, comidas, aí sim. tem um horário no meio da tarde que não tem nada para fazer. Não dá tempo voltar para casa. Aí você fica na rua. tem Na aqueles rua, tem os polos, né? pontos ali de Os descanso na pontos. rua Aham. que essas pessoas ficam. Essas pessoas, elas não têm um lugar para elas serem recebidas quando chegam no restaurante. Elas ficam do lado de fora, num lugar insalubre, Naqueles ela, restaurantes que são. mais sofisticados. Não, que também que tem aqueles que é escondidos, são restaurantes só para entrega. Não, Dark Dark Kitchens. kitchens, Dark né? Kitchens também, que são locais muito feios também, É, assim, para as pessoas ficarem. elas se sentem como se está atrapalhando o ambiente, né? Elas estão indo lá pegar uma Bacana. encomenda de alguém. Sim, isso E mesmo. quando elas vão entregar, elas passam por constrangimento na porta do prédio, a pessoa demora, o risco, tem uma série de coisas aí, né? E mais interessante, não tem registro em carteira. Não tem vínculo nenhum com a empresa, não tem plano de saúde caso elas precisem, elas não podem ficar doentes, porque se ficar doentes não tem como levar dinheiro para casa. Uhum. E não tem expectativa de aposentadoria, não tem expectativa de carreira, né? É Então, um... eu estou estudando essa precarização e ela tem um dado interessante, porque como as empresas que utilizam essa mão de obra são empresas mundiais, elas não estão passíveis de legislações locais. Então, a grande briga que existe, não só Não na só questão dessa, dos não só aplicativos, desse, mas de serviços de streaming, vários todos outros, eles, né? é como Essas é que Big essas Techs. empresas, Big Techs, elas vão ser regidas em cada local. Eu adoro falar isso, sabe? Porque eu adoro a parte acadêmica. Eu fiz meu mestrado também, então estou procurando um doutorado aí, vai que. Mas isso aí fica a conversa para outra hora. Mas eu queria entender o que que você acha que da sua pesquisa está influenciando nesse mundo do seguro, da parte da sua segura também, porque com certeza isso influencia demais no na sua vivência ali com com as pessoas. Qual que você acha que é a relação que tem entre os dois? Tem uma relação para mim anterior, que é a minha relação com a questão do trabalho. Então, assim, meus avós foram escravizados. Minha família é uma família de retirante, que sai do sertão da Bahia e vem para a capital paulista. Nós passamos por essa questão do trabalho precário, nós passamos pela questão do trabalho CLT, né, do empreendedorismo. Então, para mim, o trabalho, ele deveria ser algo que diferencia o homem dos outros animais, né? Porque quando você trabalha, você pega um pedaço de madeira e transforma numa cadeira, você traz conforto, né? Então, Uhum. o trabalho, ele é fruto da criatividade, né? Ele não pode ser algo que oprime, que machuca, que te faz É, sofrer, né? E é o que a gente vê muito hoje quando a gente fala em trabalho. E quando a gente fala em seguro, a gente fala que o seguro está aí para dar garantias, para dar conforto, para dar sustentação e dar continuidade para a existência humana. Né? Então, eu penso muito que nessa minha pesquisa a gente volta a falar de proteção, seguro, a gente volta a falar de proteção, previdência, a gente volta a falar de proteção saúde, proteção alimentação, É isso e eu também. acho que é isso que casa, né? E diversidade, porque a gente precisa encontrar uma ocupação digna para as pessoas que estão nas periferias desses grandes centros e que podem ser um grupo de consumo maravilhoso se a gente conseguir integrar todo mundo na mesma sociedade, né? com certeza. Olha, tá ótimo. Porque eu vejo hoje a própria Sou Segura, eu vejo hoje como um grupo de pessoas assim. Eu consigo falar de um problema e ter um grupo de apoio de galera que ou já viveu a mesma coisa que eu,
ou que está vivendo a mesma coisa que eu consigo me apoiar. A dor compartilhada é mais fácil de ser sustentada, né? É bem que isso. E eu ia te perguntar uma coisinha que hoje eu vejo como a Sou Segura acontece no mercado, a gente vê os movimentos, que ainda mais que a gente tem proximidade, tem gente aqui da CAD que faz parte da Sou Segura. É, a Sou Segura hoje, quais são as ações que ela faz, além de fazer essas rodas de conversa, promover um curso, uma mentoria? Eu vi esse ano teve o Sou Segura Summit, por exemplo, que teve também uma roda de palestras lá. Queria entender um pouco mais quais são as ações que a Sou Segura tem no mercado. Uma das coisas que mais ajudam a expandir uma ideia é falar sobre ela, é conversar, é trocar, né? Então, quer ver uma mulher feliz? Ouve, deixa ela falar, ouve. Isso falta muito. Você vai num ambiente corporativo, nós somos interrompidas, a nossa vez de falar nunca chega, as pessoas partem para olhar o celular enquanto as mulheres estão Isso é falando, verdade. né? Então, deixa a mulher falar. Ouve, presta atenção no que ela tem alguma coisa para dizer. Então a gente percebe muito que isso é um desejo. Nós fizemos o que na Sua Segura? Nós temos uma TV no YouTube, igual vocês, né, que chama TV Segura. Nessa TV Segura nós temos 1.300 inscritos que veem lá nossos conteúdos. Nós já gravamos na TV Segura 23 entrevistas, deixando as mulheres falarem dos seus locais de trabalho, das suas experiências. Inclusive tem uma funcionária aqui da CAD Seguros que já gravou com a A gente, Carol. Carolina. A Caroline, Carol, Caroline Carol. Santos, foi nossa entrevistada. Então, nós temos um canal de TV, nós temos um podcast igual de vocês. Bonito, assim, o de vocês é mais bonito, mas nós também Não, é muito não, bom. não, não. O nosso também é muito bom, chama Voz Segura. Nós já gravamos 29 podcasts lá. Estamos tentando essa coisa da comunicação que a gente acha muito importante. Nós temos um espaço para mulheres escreverem artigos. Né? Então, Fala Mulher, elas mandam os artigos delas lá, a gente coloca no site da Sou Segura, e quando ele chega no volume bom, a cada 2 anos, a gente lança um livro chamado Fala Mulher. Então, o nosso Olha, Fala Mulher já tem 160 artigos, e a gente já fez livros e estamos partindo para uma próxima edição. Mais um espaço bacana para soltar a voz. Fora isso, a gente participa de qualquer evento que qualquer empresa chame a gente para participar, a gente vem em podcast, a gente vem em TV, a gente faz conversa, faz palestra, junta as pessoas da empresa. Não falamos só com mulheres, porque a gente sabe que para a gente conseguir qualquer coisa é muito importante a presença masculina, termos aliados, que os homens entendam o sim. que a gente está falando. A gente a nossa bandeira não é jamais diminuir os homens, tirar espaço dos homens, a gente quer estar junto, a gente quer ter espaço Uhum. também, entendeu? É uma conquista de espaço, Exatamente, mas é uma conquista onde, assim, não é uma conquista de tipo de enfrentamento, né? É uma Antiguidade. conquista de união. crescer. Crescer junto. A gente faz as mentorias, nós estamos no sexto ciclo de mentoria. Temos, né, até agora 240 mentoradas prontas para serem Caramba. promovidas. Algumas já foram promovidas a partir do nosso trabalho, elas conseguiram organizar ali a carreira e crescer, né? Nós fazemos o Sou Segura Insurance Meeting e fazemos o Summit. O Summit acontece a cada 2 anos e é uma oportunidade de 2 dias de palestras, em que a gente traz assuntos novos, pessoas de fora com mais informações, para ajudar a dar é, aquele push, né? A gente precisa de um push. Impulsionar, né? Impulsionar a Exatamente. mulher. Isso. Legal Nossa isso. estrutura é uma diretoria, nós temos um conselho consultivo que nos ajuda a definir o que é para fazer, e um grupo grande de embaixadoras no Brasil inteiro que levam a Hum, palavra para suas empresas, para suas regiões, e a gente costuma ir também para lá. Né? A nossa presidente, a Liliana, ela vai nas companhias, nas associações, falar com outras mulheres e discutir os diversos temas. A gente fala muito dessa questão do teto de vidro, a gente fala muito de violência contra a mulher, a gente fala muito em carreira, né, em oportunidade de carreira, e a gente também abre espaço para falar de outras coisas além de gênero. Porque uma coisa, a gente não pode achar que porque eu sou mulher, eu só sei falar de só assuntos fala desse relacionados à assunto, mulher. né? Eu posso falar muito de sinistro, posso falar muito de resseguro, porque temos mulheres especialistas em seguro de cargas, em seguros de obras de arte, em diversos assuntos do nosso mercado e que podem falar sobre isso e que precisam desses espaços também. Quantas vezes vocês encontram por aí um evento técnico em que a mesa inteira é formada por homens? É. É.
Não é porque não tem mulher preparada, não. Por É porque falta não de houve oportunidade. intencionalidade de colocar uma mulher naquela mesa, porque se colocar, ela vai falar. E é muito relevante isso, né? O quanto isso muda a perspectiva de tudo, do ambiente, né? Porque, por exemplo, aqui na CAD, a gente tem realmente uma diversidade assim, muito grande e é muito legal a presença feminina aqui. Então, tem já tecnologia, temos desenvolvedoras aqui. Tem a Marina, tem a Shirley, que é uma das habilitadoras, que é Inclu- desenvolvedora Ela é engenheira de daqui. back-end, né? Então, assim, a gente, realmente, o nosso time é muito diverso aqui, e é justamente nisso. Não é só dar a oportunidade para assim, não vá lá porque eu preciso ter. Não, é porque elas são extremamente competentes. São extremamente competentes e nos traz realmente uma diversidade até de pensamento. No meu time, eu tenho uma desenvolvedora também que, pô, é muito legal, e a forma de como ajuda realmente num time a pensar, pensar numa coisa que a gente não pensaria, que não lembrava de algo. Uhum. Então é super importante ter essa presença. Cresce todo mundo, né? Todo Todo mundo mundo. cresce junto. É isso. Diversidade é isso. É muito bom. Perfeito. Eu vi aqui com o nosso produtor, estamos chegando no nosso Já tá limite. chegando já? Já está chegando Que no nosso limite, isso? mas tem uma perguntinha final aqui. Por favor, por A gente favor. tem um bate-bola daqui a pouco, mas eu tenho uma perguntinha final aqui que eu achei curiosa, duas, na verdade. Eu queria saber se você tem alguma mensagem que você queira falar para quem está começando agora no mercado, principalmente se você é uma mulher, se você. Tá, a gente falou que tem essas pautas de falar de mulheres para falar. As mulheres devem falar de mulheres, sim, mas também devem falar de outras coisas. Mas se você está começando hoje no mercado, principalmente no mercado de seguros, né? Já estamos aqui falando de seguros. Se tem alguma dica, se tem alguma coisa para ser falada, eu já vou pegar uma dica sua que você falou durante o secado de casteiro. Falar, falar suas intenções. Esse é um ponto muito importante. O que mais que poderia ser dito? Estude, Perfeito. estude, se prepare, esteja pronta. Quando a oportunidade chegar, ela vai te encontrar pronta. Isso eu acho super importante. Vai atrás da oportunidade, mas vai se preparando ao mesmo tempo, para não ter, para dar o match certinho, entendeu? Estuda, se prepara. Faz networking, É tenha importante, né? contatos, perca parte do seu tempo em conhecer pessoas, né? Dialogar, tudo vai ajudar. Porque eventos, né? Os eventos que acontecem não é só um evento, né? É Muitíssimo. um network que você faz, né? Troca. É uma carteira, é uma troca de pessoas de conhecimento que você vai realmente agregando cada vez mais. Uhum, E é super importante. é mesmo. E como que essas profissionais e até empresas que queiram se associar com a Sou Seguro, ou querem conhecer mais o Seguro, como é que elas podem fazer esse processo? Podem procurar pelo nosso site www.soussegura.org.br, tá? Nós estamos lá de braços abertos, à disposição. Podem nos seguir nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, que é @soussegura, né? E nossas mídias estão todas aí à disposição de vocês. Vocês encontram a gente no YouTube, encontram o nosso podcast lá. E venham fazer parte. A gente tem muitas possibilidades de trabalhar em conjunto. A CAD já faz parte da Sou Segura, é super atuante conosco e a gente fica muito orgulhoso de vir até aqui e ver realmente que está dando certo. Com É, certeza. por mim a Com conversa cer- continuava tranquilamente. Ah, tá maravilhoso, maravilhoso. Mas agora a gente vai numa etapa do bate-bola. Vamos lá. Aqui a Eu gente fala aguardo. algumas palavras aqui, você responde uma palavra, uma frase, Como o seu coração que mandar. seu coração mandar, É, tá bom? Vamos É um lá. ping-pong aqui, é um tá? Uhum. ping-pong. Quer começar ou eu começo? Pode jogar. Vou começar aqui então. Empoderamento. Você chegar onde você quiser. Eu vou no amplo, então sou segura. É o empurrãozinho que faltava para você ir lá. É o empurrãozinho, né? Você vai já mais um? Não, mas acho que mais um é. Vamos falar de o mercado de seguros nesse. No ambiente feminino, vamos dizer assim, no o feminino mercado de seguros, na verdade. O mercado de seguros ele é fundamental para o momento nacional, né? Para o momento internacional. O planeta precisa de um mercado segurador atuante para tudo, para situações de guerra, situação de sustentabilidade. E nada disso vai funcionar se não tiver um olhar feminino. Ah, Dizem que o futuro é feminino, né? É, tem isso. Futuro é uma mulher. concordo Futuro é uma plenamente com mulher isso. preta, né? Tem essa frase também maravilhosa. Muito obrigado. Acho que Papo vamos maravilhoso, finalizar, papo né? muito bom. Opa, Nossa, adorei, adorei adorei, esse papo. adorei. A gente Solange. pode trazer mais, pode falar Eu mais. acho que Acho que deve falar mais. vale É a pena aquela falar história. muito Tem que mais. falar, né? Uhum. Tem que falar, Solange. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço muito mesmo o convite de vocês. Estou à disposição. A Sou Segura está à disposição para o que vocês precisarem. Tamo Ótimo. junto.
Na próxima eu quero você e a Carol aqui. Aí já Ah, vai ser ótimo. vai Vai ser ser ótimo. Adoro a Carol, gente boa pra caramba. ótimo. Grande amiga. Então, se vocês, e você que está aqui com a gente até agora, né, no Spotify ou no YouTube, lembrando, tá aquelas lembrancinhas, né, da curtida, estrelinha, badala o sininho, semana que vem tem mais, na quinta-feira às Não 10. esqueça de compartilhar esse ACADcast aqui na sua corretora, na sua seguradora. Compartilhe esse conhecimento que é super importante. Todo É, mundo não é saber. só para o mundo de seguros, né, para todo mundo essa Para todo informação. mundo. Essa informação foi incrível. É isso. Nos vemos na próxima quinta, Nos 10 vemos. horas. Até lá, tchau, tchau.